provavelmente vocês devem ouvir muito, né? É difícil entender a matemática. Poucas pessoas entendem a matemática, né? Ararinha azul. A matemática é muito abstrata, né? Ela não tem nada a ver com o meu dia a dia. Como alguém conseguiu descobrir a matemática, como se a matemática fosse alguém acordou e disse, hoje tem matemática. E aí então, o que eu fiz? Eu fiz, né? Ao final, mostrar que matemática é apenas uma linguagem, como é português, como é o alemão, como é o sueco, uma única diferença. Ela jamais tem exceção, né? A matemática é simplesmente uma linguagem, tá certo? E é isso que eu quero. Então, para mostrar para essas pessoas, quando a matemática começou, estritamente ninguém sabe, né? Mas ela começa quando surgem formas centralizadas de governo, formam cidades, forma alguém que é um poder central, e ele vai precisar controlar grãos excedentes, porque todo mundo tem que comer, porque se o povo passa fome, você mata o governante, tá certo? Tamanhos de áreas plantadas, porque você vai cobrar taxa, uma parte do que você planta, você tem que dar para o faraó, você tem que dar para o imperador, tá certo? Depois começa as cidades se falarem, então você precisa trocar dinheiro de uma cidade com dinheiro de outra cidade. Isso tem até hoje. Você sai do Brasil, vai para a Argentina, vai trocar por pesos. Vai para a Europa, vai por euros. Tá certo? Então, tudo isso você precisa da matemática, né? Então, a matemática, ela na verdade, se tem uma ideia que você começa a ter, na Idade Neolítica, entre 10.000 a 8.000, a formação de cidades. Quando o homem deixa de mudar de lugar, ele se fixa e ele planta para poder sobreviver. Antigamente não, ele é meio predador, ele vai, come, acabou, vai embora, vai para outro lugar, e assim. Então, quando nascem as cidades, que é da pedra polida, há as primeiras cidades, você tem cultura. E aí uma pergunta que eu sempre faço é o seguinte, a matemática é a linguagem. Quem chegou primeiro? A linguagem escrita ou a matemática? Ah, A matemática. exatamente. 2.500 anos. Tá certo? Então, na verdade, desculpe, tá? Então, como a gente vê a evolução, para mostrar que a matemática, ela não surge de que alguém é um genial. Tudo que nós temos, que é ciência, que é linguagem, que é matemática, ela é uma evolução da sociedade. E essa sociedade, ela começa gerando uma informação, até às vezes de forma um pouco misturada, ela vai ao longo do tempo separando as informações e, no caso, para vocês é formalizando a coisa, tá certo? Então, de 1 a 3 milhões, nós temos os grandes primatas, o chimpanzé, o orangotango, o homem e o gorila. Estava todo mundo no mesmo patamar, não havia diferença. Apenas há mais ou menos 3.000 anos aparecem os nossos avós, que são os homens sapiens. Tá? Então nota o tempo que levou para que o homem se conscientizasse, não só que ele aprende, mas o homem sapiens ele faz uma coisa diferente, ele passa para as próximas gerações. E essa passagem para próximas gerações é que impede a gente voltar sempre para o mesmo ponto zero. Tá certo? Daí a importância, né? Aqui, o que se sabe hoje é que começou em torno de 6.000 antes de Cristo, provavelmente na Suméria, na Mesopotâmia, é um lugar que começa a roda também, eles descobriram a roda, mas você só tem em torno de 3.500 a 3.000 a escrita também nos sumérios. Mas isso é o que a gente descobriu, porque eles colocaram em plaquinhas, essas placas sobreviveram, mas pode ser que outros tenham escrito em outras formas que não sobreviveram. Então a gente vê que inicialmente a gente tem a matemática, né? E depois é que vem a coisa escrita. Mas é claro, por que é escrita? Até o dia de hoje, quando eu for no supermercado, se eu não tiver uma lista, eu esqueço a metade. Imagina um rei tendo que combinar alguma coisa com outro rei. Quem garante que aquele que leva a mensagem correta? E se ele muda uma palavra, o que é que acontece com a mensagem? Então o homem necessita escrever, tá? Bom, e aí a gente começa a falar na importância do professor. Porque se a matemática começou há 6.000 a.C., nós temos 8.000 anos de matemática. E eu não vejo nenhum velhinho de 8.000 anos aqui me ensinando matemática. Nós somos finitos. Nós somos jarras de barro que um dia quebram. E toda a água ela vai embora. E o que a gente faz? É através do professor, cada professor
professora, que você pega os últimos 10 mil anos de informação, 12 mil anos, e você vai repassando para as próximas gerações aquilo que você acha que é correto. Essa é a grande importância do professor. O professor é o elo do conhecimento. É ele que vai repassar de geração para geração aquilo que se conhece. Se você não repassa aquilo que se conhece, você não sabe quando ele vai ser recuperado. Uma informação, os hieroglifos, quanto tempo se levou para se entender o que eles significavam? Porque foi uma informação que foi perdida. Então, o professor ele tem que ter consciência que eu não tenho um velhinho de 10 mil anos, de 8 mil anos do meu lado, me dizendo o que é que as coisas estão acontecendo. O professor, ele é o elo. Quanto mais ele sabe, mais ele passa para o seu aluno, porque o seu aluno é o professor de amanhã. E aí, eu coloquei, né, essa pintura de Rafael, que é do século XVI, Escola de Atenas, que está no Museu do Vaticano. E aqui tem importância. Aqui você tem, como é que é? Platão, tá? E aqui tem o seu discípulo, Aristóteles. É fundamental que o seu professor ele tenha discípulos. E ele passe para os seus discípulos aquilo que ele sabe. Porque, na verdade, é essa passagem de conhecimento que se preserva, tá? Esse conhecimento, tá certo? Então, eu acho genial isso aqui quando você pega a Escola de Atenas e você tem Platão e Aristóteles. Porque ali é a essência do professor, é a transferência do conhecimento. É isso que é uma escola. A escola é a biblioteca do conhecimento. É ela que permite que as próximas gerações não tenham que voltar ao ponto zero. É isso que é a importância da universidade formar professores, para que a gente possa transferir o conhecimento. Então, essencialmente, o nosso berço, né, é o Egito e a Babilônia. Os egípcios eram agricultores, escribas, né, eles eram escribas, existiam escolas escribas no Egito, para saber mexer, e guerreiros, né, porque o mundo é sempre guerreiros. Eles eram excelentes em matemática e astronomia. Eles necessitavam saber quando é que ia dar a cheia do Nilo, porque essa água depositava na terra um certo tipo de material que depois se produzia mais. Fora o fato que se você planta antes do Nilo, crescer. E aí o Nilo cresce, você não retirou a sua plantação, você perde tudo. Isso é uma da razão, é saber quando é que o Nilo vai. Você tem a construção de pirâmides e templos, para os deuses garantirem a sobrevivência dele. E são fantásticos. E aí, veja só, em 2700 tem um sistema decimal que eu considero uma das coisas mais geniais. É graças a eles que nós só temos que decorar 10 desenhos para matemática. Porque a partir dos 10 desenhos, eu faço qualquer número. Você tem a aritmética egípcia, eles somem, subtraem, multiplicam, dividem. Os problemas de administração, quanto você tem no estoque de trigo, quanto você tem de estoque de cevada, você tem que ter esse controle, porque um povo que não bebe cerveja ou não tem o que comer é um povo de mau humor. O calendário egípcio são 365 dias, 12 meses de 30 dias e 5 meses adicionais. A Suméria, provavelmente, né, 6.000 começa a matemática. Como é que era antigamente? Eu tenho um boizinho, então eu faço um monte de pedrinhas, quadradinhas, para representar meus bois. A minha ovelha, eu fazia redondinho. Então, eles começam a contar, e eles começam a ter esse tipo de símbolo 4.000 anos depois, 4.000 a.C. Nota que são apenas 2.000 anos para eles entenderem que, além do contar, você pode ter uma representação abstrata. Mas para eles escreverem números, leva mais 1.000 anos. Então a matemática, ela não é alguém que um dia acordou que é genial, não. Ela tem uma evolução, ela tem uma necessidade dos seres humanos para se formalizar enquanto cidade, tá certo? Então eles inventaram, se imagina, em 2800, eles usavam tabelas de multiplicação e divisão, eles desenvolveram álgebra, frações, equações lineares, quadradas em torno de 1800 a.C. Então o que a gente ensina ao nosso aluno na primeira parte da vida deles é essa matemática, ok? Essa é a matemática. Bom, aqui é a Babilônia, né? Eles desenvolveram o sistema decimal, mas eles usavam
o hexadecimal. E aí, em vez de ter só 10, eles precisavam de 60. Mas mesmo assim, hoje, a gente ainda tem coisas que vêm dos babilônios. A gente tem que 1 hora são 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos, a circunferência 360 graus. Por que não sei? Tudo é uma convenção. Tá? Tudo é uma questão de convencionar e toda a comunidade resolver. Em 1900 a.C. a 1600, elas foram feitas, eles encontraram algumas tábuas de barro escritas pelos babilônios. Só que você também, eles gostavam de astrologia, né? Eles liam no céu e a matemática precisava disso, já sabiam trigonometria. Além disso, certamente você tinha, na Índia e na China, eles desenvolveram a matemática, só que o pessoal não encontra registro. Não encontrar registro não é sinônimo deles não terem realizado. Tá certo? Se escreveram em papiros, em algum momento o papiros desapareceu. Né? Bom, então essa aí é a primeira parte para mostrar que a matemática ela é uma evolução de 6.000 anos. Ela não é alguém que um dia acordou. Tá? Bom, e aí damos um passo de 1.500 anos, aparecem os gregos através de Tales de Mileto, que vai para o Egito, e se encanta com a parte das formas, a geometria, onde os gregos são simplesmente fantásticos, né? A Grécia Antiga, eles são fantásticos na parte de geometria. Isso, só para a gente lembrar, nós estamos acostumados a achar que a vida inteira foi assim. A área de uma circunferência de raio R, área, é A, eu chamo de A, é π, esse número aqui, que não termina nunca, R2, onde R é o raio. Então hoje nós temos uma maneira de representar, através de desenhos fáceis, uma informação. Na verdade, isso já existia nos gregos, em que eles faziam o seguinte, para escrever isso aqui, eles diziam que a razão entre dois círculos, que eram as duas áreas, é a mesma razão entre dois quadrados, porque é R2. Como é que eu vou subtrair e somar? Como é que eu vou cancelar coisas? Usando uma equação dessa. Se vocês notarem, a primeira vez que aparece o valor de π como 3,2, aparece na Bíblia. Existe uma passagem da Bíblia em que ele vai determinar o raio, e no raio usa-se o valor de 3,2 para o π. Tá certo? E esse é um dos grandes problemas dos pitagóricos. Por quê? Como é que eu pego a área de um quadrado e transformo numa área de uma circunferência? Esse é um problema, porque precisa de um número irracional. Lembra, os pitagóricos não acreditavam em números irracionais. Eles tinham um problema de raiz de 2. Tá? Então esse é um problema em aberto. Como é que eu faço isso? Como é que eu pego a área de um quadrado e transformo na área de uma circunferência? Faltava esse π. Então a maneira de escrever é a maneira como simplifica a matemática. A manipulação do que a gente faz hoje é consequência de escrever isso aqui. Ok? Então, na verdade, né, antes nós escrevíamos frases para representar o que hoje nós escrevemos através de símbolos. São símbolos que facilitam a gente. Tá? Damos mais de 2.000 anos. No século XVII, ele propõe, então, que a gente escreva da forma x menos 2 igual a 0. E aí a gente tem um dos grandes problemas, principalmente do professor que não é matemático, que é o fato que tem o x. X é um ser místico. X é um ser místico. Tá certo? Na verdade, o que a gente tem, a gente vai brincar daqui a pouco. Só no século XVIII você tem o zero como você conhece. No entanto, no século IX, o zero era tratado de forma mística, que era a ausência. É súnia, tá certo? Mas não tinha representação do zero. Então é só no século XVIII. E a matemática é como a gente escreve hoje. E aí era legal falar, por exemplo, com os professores, né? Porque você tem aqui, o que é o igual? Eu acho que é a coisa mais interessante eles entenderem. Porque a criança ela não entende o que é o igual. A gente está falando agora. Olha só, vamos começar usando palavrinhas. Igual. Aí eu tenho do lado de cá 4. O que essa informação está me dizendo?
que a quantidade que eu tenho aqui tem que ser aqui. Ele não diz quanto é a quantidade. Se eu tirar daqui uma, se eu tirar aqui, ainda continua verdadeiro. Então, quando eu falo igual para o aluno, é importante que eu mostre para ele que é toda ação que eu fizer de um lado, ó, botei duas, tenho que botar duas do outro. Porque a igualdade é uma afirmação de dizer a quantidade da direita é igual à quantidade da esquerda. Só que eu sou preguiçosa, né? Eu gosto de matemática. Então, em vez de eu escrever a palavra igual, eu faço um desenho. Esse desenho é a mesma coisa de eu escrever a palavrinha igual. E aí, a gente faz uma estratégia. A matemática é como se você fosse um detetive. E o detetive ele só pode descobrir alguma coisa se ele tem uma informação que é verdadeira. Se não for verdadeira, não dá certo. Então, o que a igualdade faz? Ele me diz que a quantidade aqui tem que ser aqui. Perfeito? Então, olha só. Se eu tiro 2 daqui e não fizer nada, está errado. Por quê? Porque eu tenho que fazer a mesma ação para garantir que as quantidades sejam as mesmas. Então, nota que a igualdade, ela não me fala qual era a quantidade. A informação que ela dá é que a quantidade é a mesma. Ela afirma que um lado é o outro. A quantidade que eu tenho de bolinhas do lado de cá tem que ser igual à quantidade de bolinhas do lado de cá. Não importa acontecer. Então, se eu tiro uma, eu tenho que tirar outra. Se você fala isso para o aluno, ele não entende. Se você fizer com as bolinhas, ele olha para mim e diz, tia, é mesmo. Então, eu tenho que começar a ter alguma coisa que é verdadeira e garantir que toda ação que eu faço continue sendo verdadeira. Tá certo? Então, isso é uma estratégia. É uma estratégia em que, na verdade, o que a matemática me dá é comparação. Eu comparo uma coisa que eu tenho certeza com uma coisa que eu quero descobrir. É isso que eu faço na matemática. Então, essa é a importância da gente discutir, pode parecer brincadeira, mas o que é o sinal de igual? Isso é um desenho. Esse é um desenho que é fácil de fazer, mais fácil do que eu escrever a palavra igual. Tá certo? E aí, eu tenho que ter na cabeça o seguinte, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para garantir que a quantidade é a mesma. E, normalmente, eu brinco com né? A gente começa a escrever a matemática como a gente quer, com um grande Descartes. Certo? Bom, então, só para vocês brincarem com as crianças. Porque para eles o X é esotérico. É né? um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças. Então, olha só. Eu tenho X mais 3 igual a 4. Tá? Veja só. O que é X? X, na verdade, é um número que eu ainda não sei. Mas ele é um número. Se ele é um número, eu posso somar, eu posso multiplicar, eu só não sei quem é. Mas imagina se eu passar o tempo todo escrevendo o número que eu não sei, tá? O número que eu não sei. Então imagina, se alguém fosse perguntar meu nome é Maria Tereza Climaco dos Santos Tomás. O cara quando fosse falar comigo, eu já desaparecia. Oi Maria Tereza Climaco. Aí todo mundo, Tereza, TT, T. Então, em vez de eu escrever essa frase, o número que eu não sei, eu dou um apelido para ele, é X. Ele é alguém que eu ainda não sei. Tá certo? Mas ele é um número. Sendo um número, eu posso somar, eu posso multiplicar, porque ele é um número. Aí, como é que eu descubro? Você tem que me dar uma dica. O que é uma dica? É uma equação. Equação. Ó, vamos resolver essa equação. Eu digo que eu tenho um número que eu não sei, eu vou juntar a esse número, ó, palavra juntar, eu junto mais 3, está aqui a equação. Isso aqui é igual a quanto? Tá? Isso aqui, ele diz que é igual a 4. Certo?
Então, eu acabei de escrever em bolinhas a equação. Ele me diz o seguinte, o que quer dizer isso? Essa quantidade é idêntica a eu juntar essas duas quantidades. Mas tem um problema. O x não está sozinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o 3. Mas lembra, o que é igualdade? Se eu tiro 3 aqui, Tem que tirar 3 lá. tem que tirar 3 lá. Quem é o x? O número 1. Perfeito. Tá certo? Então eu posso mostrar para a criança o que é uma equação matemática. Primeira coisa, eu começo dizendo o número que eu não sei. Olha que frase enorme. Vem cá, vamos combinar. Esse número que eu não sei, vamos todo mundo chamar ele de x? Bom. Ah, você quer chamar de Maria? Chama de Maria. Você quer chamar de Augusto? Chama de Augusto. Chama de nome É alguém que eu não sei. Eu só sei uma coisa, ele é um número. E sendo um número eu posso somar, subtrair, multiplicar e dividir. E aí alguém tem que me dar uma dica. O que é uma dica? É uma equação matemática. Uma vez que ele dá a equação matemática, eu vou agora a estratégia. Eu usei uma estratégia. Eu comparei o que eu não sei com aquilo que eu sei. E para eu aprender o que é esse cara, eu tenho que deixar ele sozinho. Essa é a estratégia. Eu procuro a estratégia. E aí eu posso fazer a equação matemática. O que é juntar? Juntar é mais. Em vez de eu escrever a palavra juntar, eu escrevo mais. Tá certo? Então vocês veem que eu posso usar a palavrinha da criança, eu posso brincar de bolinhas de gude, que é uma coisa que ele pode tocar, e depois ele vai para o abstrato. Tá? Inclusive, o que a gente diz para essas crianças? Ora, quando passa para o lado de cá, eu troco de sinal. Por que eu troco de sinal? Porque eu tenho que tirar 3 daqui e tirar 3 daqui. Só que quando eu tiro 3, ó, desaparece. E aqui eu tive que entrar com o sinal contrário. Então, você subtrai 3 desse e desse, para fazer desaparecer aquele que estava me impedindo de saber quem era X. Mostrando para ele que eu não tenho que decorar, que mudou de lado, troca de sinal. Essa é a mágica do porquê. O porquê é a palavra do cientista. A palavra do cientista é entender o que ele está falando. Senão, aqui está a nossa maneira de escrever a equação. Hoje, nós escrevemos tudo através de desenhinho. O que é desenhinho? Nossos símbolos. Só que se eu digo para uma criança que é um símbolo, ele não sabe. Mas se eu digo para ele que é um desenho, ele sabe. É um desenho que é fazer. Então, olha só. A gente, na verdade, usa símbolo no nosso dia a dia. O que significa isso? Homens trabalhando. Você não escreve em homens trabalhando. Onde o pessoal adora estacionar. Debaixo dessa placa, proibido estacionar. Afinal, tem espaço ali. Tá certo? Outros símbolos. Você bota esse símbolo. Esse é em homenagem à minha mãe. Minha mãe era enfermeira. Eu ia no hospital, estava lá. O que ele quer dizer? Silêncio. Não é permitido conversar nesse sinal, nesse local. Então, por que isso? Porque mesmo uma pessoa que não sabe, ela é capaz de entender o símbolo. Tá certo? Então, a pessoa que não é capaz de ler, a pessoa que não é capaz de ler todas essas frases, ela é capaz de entender o que essa enfermeira está fazendo. Na verdade, a gente diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, agora, será que todo e qualquer desenho, ele tem uma informação intrínseca? A resposta é não. Você pegar uma criança de 2, 3 anos e tiver aquela placa, ela vai. Então, nós estamos acostumados a ler a matemática. Nós estamos 20 anos, 30, 40 anos lendo. Então, para nós, é tudo muito, absolutamente trivial. Mas aquela criança não tem essa informação. Então, nós temos que dizer para ela o que a gente quer quando a gente escreve as coisas. E tem que saber o significado. Então, só para lembrar, né, um pouquinho, foi na época da novela, você tinha um faraó do Egito, você tem cevada e trigo, né?
Com trigo, o povo faz pão, com cevada, faz cerveja. Quantas sacas de trigo eu tenho, quantas sacas de cerveja eu tenho? Não adianta eu ter um monte de sacas de cevada e o pessoal passa fome. Então, eu tenho que ser capaz de contar separadamente, cevada com cevada, trigo com trigo. E essa é a começa, tá certo? Trigo é trigo, cevada é cevada, não dá para misturar, eles não são iguais. Como responde? O que é matemática? Para mim, matemática é linguagem de preguiçoso, tá certo? Então, a matemática é a linguagem das quantidades. Eu trabalho com quantidades. Só que essas quantidades, elas podem ser de coisas materiais, como trigo, bola, formiga, estrelas, como imateriais, quantos minutos faltam, quantas horas faltam, quanta saudade eu tenho. Tudo isso eu posso quantificar, daí a matemática ser, né, a matemática, na verdade, ela ser a linguagem das quantidades. Então, quantidade é quantas coisas iguais ou do mesmo tipo eu tenho. Tá certo? Então, a matemática, a gente acaba esquecendo de dizer. Então, por exemplo, para nós é muito simples saber o que é a palavra igual, o que é diferente e o que é do mesmo tipo. Porque nós temos a nossa linguagem comum. E eles? Então, nós temos que deixar claro para eles a diferença dessas três palavrinhas. Aqui eu tenho 3 macaquinhos iguais. Eu tenho uma bola. Por que elas não são iguais? Porque ela é redonda, ela é comprida. Já não é a mesma coisa. Alguma coisa que seja diferente. Por outro lado, eu tenho do mesmo tipo. O que é o mesmo tipo? Eu tenho 2 carros. Tudo anda, tá? Mas a forma deles é diferente. O tipo deles, quem fez é diferente. Mas apesar disso, ambos são carros. Tá certo? Então a grande ferramenta da matemática é a comparação. Bom, as letrinhas da matemática, vocês sabem melhor que eu só preciso de 10 algarismos. Graças à base 10. Então nota que todos são 10 desenhos, na verdade são 10 desenhos, todos diferentes. Tá certo? E a partir das letrinhas, eu tenho a letrinha da matemática para formar qualquer número. E eu tenho as letrinhas do alfabeto para formar qualquer palavra. Então, a partir dos meus algarismos, eu faço qualquer número. Tá? Eu posso fazer qualquer número. Nota que eu só preciso de 10 algarismos. Tá certo? Então, começa de que maneira? O homem da caverna, ele começa, você tem pinturas nas cavernas, né? Você tem traços que correspondem ao que a gente espera, que eles correspondam a alguns animais que foram mortos. Né? Então, o homem da caverna, ele guarda a informação de quantos animais eles mataram. Por exemplo, os pastores. Ora, veja como a matemática é meramente uma comparação. O pastor, ele tem, né, as ovelhas. Passou a noite, ele não está olhando as ovelhas. As ovelhas são as mesmas? Como é que eu vou saber disso se ele não sabe contar? Ora, ele tinha 2 maneiras, a maneira que eu sempre mostro é o seguinte, ele fazia o seguinte, para cada ovelha, ele fazia na corda um nó. Passou a ovelha, um nó. Certo? Outra ovelha, mais um nó. Então, a cada nó corresponde a uma ovelha. Ele leva para casa, não as ovelhas, mas ele leva o barbante. Certo? Porque ele compara os nós que ele tem com as ovelhas que ele tem. Se no dia seguinte ele só tem 2 nós, tem um nó que não corresponde a nenhuma ovelha, alguém passou a mão na ovelha dele, ou a ovelha se perdeu. Então nota que é comparativo. Eu não preciso saber contar, basta eu comparar. Tá certo? Então, na verdade, o que a gente sempre faz é comparar uma coisa que você sabe com uma coisa que você quer saber. Então, veja, na época de Cristo, imagina se o pastor sabia contar.
só a casta alta conhecia as coisas, tá certo? Então, para cada um dos nós, ele associa uma ovelha. Na hora que ele vai, ele não conta, ele pega. Na verdade, muitas vezes, ele não usava nós, ele pegava tipo um balde e colocava as pedras. Para cada ovelha tinha uma pedra. No dia seguinte, cada ovelha que passava, ele jogava uma pedra fora. Se sobrou pedra dentro, é porque alguém levou a ovelha ou ela se perdeu. Então, nota que, na verdade, é comparativo. E aí a gente vê como seria o mundo, né? Se eu, antes de saber contar, o que eu tenho? Não vale dizer eu tenho 3 ovelhas, porque eu não sei contar. O que eu teria que dizer? Eu tenho ovelha, ovelha, ovelha e bode. Esse é o mundo antes do contar. Tá certo? Então, você tinha que dizer claramente o que você tinha. Então, eu teria que dizer ovelha, ovelha, ovelha e bode. Ainda não apareceu a matemática. Quantas sacas de milho eu tenho? Um monte. O que é um monte? Tá certo? Eu tenho que, hoje a gente chama quantificar. Né? É um monte grande, é um monte pequeno, é um monte médio. O que é um monte? Então, precisar contar. Bom, e aí é uma das coisas, a criança diz, professora, para que eu quero saber matemática? Bom, sua mãe mandou você comprar uma coisa no supermercado. Se voltar com o troco errado, tá mal. Como é que eu sei se o troco está errado? Eu dependo da matemática. Eu, por exemplo, vou jogar bola de gude. Agora o pessoal não joga mais tanto bola de gude. Mas para você saber se você ganhou ou perdeu, você tem que contar as bolas. Contar bola é o quê? Matemática. Então a gente tem que mostrar para a criança que ela, na verdade, ela está usando sempre no dia a dia dela essa matemática. Não a matemática mais sofisticada da exponencial, do logaritmo, da trigonometria, mas essa daqui da álgebra, ela tem que saber. Senão, ela vai dar o dinheiro e não vai saber se o troco está certo. Tá? Quem pula mais corda? Quando eu brinco com as crianças, quando eu dou a palestra para as crianças, eu pergunto quem é que é o campeão. Eu. Mas por que você é campeão? Você pula mais? Você conta quantas vezes você dá pulo? Se você não contar, como é que eu vou saber quem pula mais? É o dia a dia, né? Você tem 2 sorvetes, vai dar para todo mundo? Então eu tenho que saber contar quantas crianças tem, quantas você tem e coisa. E aí você cria uma linguagem dos símbolos. Eu tenho que atribuir. Então, o meu objetivo na matemática, tá, é quantificar coisas que são iguais ou do mesmo tipo. Isso é uma frase que eu vou falar sempre. A gente só junta o que for igual ou do mesmo tipo. Isso é fundamental. Juntar coisas que são iguais. Isso a criança entende. Somar, ela não usa no dia a dia dela. Tá certo? Então, quais são os símbolos? Aqui eu uso algarismos, o que tem cada um. Então, cada algarismo representa uma certa quantidade. Tá? Então, o que você, na verdade, você estipulou? Isso é uma convenção. Se eu resolvesse criar uma nova matemática, dizendo que isso aí é 39, no meu não seria 39. Mas eu não estaria usando a matemática tradicional. Se eu pego macaco, macaco, em vez de eu falar macaco, macaco, eu digo 2 macacos, é mais rápido. Macaco, 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 3 macacos. Então, nota que, na verdade, quando eu uso esses desenhinhos, que são nossos algarismos, eu simplifico a maneira de falar. Não, pode falar. Não, a gente está trocando aqui, quando junta, a gente está falando. Em álgebra, né? É, x, y, x mais x. Só junto que é igual. Isso. Que é diferente. Aí eles não tiram o posso Mas juntar. então, mas aí tem as operações de adição e subtração. Aí eles Sim. entendem que é igual. Quando você junta, que na multiplicação e divisão, você pode botar tudo. Todo mundo junto. E você Exato. tem que simplificar aquilo cortando pelos expoentes, você tem que lembrar das regras de potenciação. Que é a multiplicação. Aí você entra em potência. E aí eles já faz de novo. Porque, na verdade, por que eu posso juntar x com x, mas não posso juntar x com 2? Porque eu não sei quem é x. Mas x é x.
X. Então, são 2 vezes a mesma quantidade, que eu não sei o que é. Se eu soubesse que o X era 2, eu poderia juntar. Não, isso mas aí eu falo. não sei. Quando eles juntam X e X. Deixa você ficar falando X, eu falo isso nas aulas. Aí você fica falando X mais X, vai ficar toda a vida? X mais X mais X. Então não tem 3. Então você junta e faz 3. Exatamente. Aí eles conseguem alcançar. A palestra dessa, ela leva 3 meses. Com certeza. Porque, Sim. para mim, Só como naquela física, parte da descoberta da matemática ali, você já leva um mês. eu como física, a minha boleta é matemática. Mas eles não sabem matemática, não é a boleta dele. Não então, adianta. qual é a proposta? A proposta é o seguinte, começa com o que eles sabem para ensinar o que eles não sabem. Esse aqui é o ponto. Então, quando eu digo assim, vamos dizer para ele que essa é o número que eu não sei, é uma frase. Isso uma vez eu fiz na universidade. Eu já fiz isso também. Então escreve. Você não Aí eu vai escrevi, em cima e embaixo. Agora E fica agora, como é que eu repetindo. corto? Agora vocês repetem isso Como é que tudo eu no corto? caderno. Como é que eu corto? Não tem como cortar. Ah, Agora, quero se eu escrever escrever muita com o coisa. desenhinho, eu Eu consigo consigo. cancelar. Então essa é a vantagem. Então ele tem que entender o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então, na verdade, quando você vem daqui para lá, você está simplificando, está fazendo as coisas serem mais rápidas. Com 3 é pouco, mas imagina se que você tivesse 10 macaquinhos. Macaquinho, 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 macaquinho. Olha quanto tempo eu falo, 10 macaquinhos. Entendeu? Então, eu só junto aquilo que é igual ou aquilo que é do mesmo tipo. O que eu não gosto é quando as pessoas pegam e dizem assim, fulano não aprende. Não, fulano aprende. É só que eu consiga falar para fulano. E como é que eu tenho que falar para fulano? Eu tenho que começar com a linguagem de fulano, ver como é que... Tem que dizer boiô. Como é que as crianças entendem a palavra subtrair? A mãe dele nunca falou subtrair. Então eu tenho que começar com a palavra tirar, aí ele sabe, eu digo, tira o pé. Tira como é? Tira, agora tirar é subtrair, subtrair é tirar, tirar é subtrair. Ele vai saber que essa palavra, na verdade, eu tenho um pouquinho mais de informação do subtrair. Mas se ele entender que subtrair é tirar, que somar é juntar, então eu começo com a palavra que ele sabe para adicionar uma palavra que ele não sabe. Mas ele vai aprender com referências que ele já tem. Eu não posso negar referências para ela. Ferramenta de comparação. O que você, no fundo, está fazendo? Como eu estou falando para matemática, eu estou definindo. Mas se eu falar para a criança, eu estou dizendo, vamos todo mundo... O que é definir? É todo mundo concordar. Então, em vez de eu usar a palavra vou definir, eu digo assim, vou fazer um acordo aqui com todo mundo. Todo mundo vai... Vamos para a combinação. Perfeito, vamos combinar. Quando eu tenho 1, é só isso. Será que isso aqui é 1? Como é que eu vou saber? Eu vou comparar. Não, porque quando eu comparei, sobrou. Se sobrou, é porque não é 1. Se eu aqui, tenho 3. Foi dado assim. Olha só, se eu comparo, cada um dos meus passarinhos corresponde a um macaquinho. E é por isso que eu digo que essa quantidade é 3. Você, por exemplo, você pega para o seu aluno e diz assim, 2 mais 3. 2 mais 3. Dá quanto? 5. Mas por que é 5? Por que não é 23? É muito fácil. Você convencionou, você combinou que 5 é isso. Agora eu tenho 2. Junto com 3, é a mesma quantidade. É por isso que 2 mais 3 é 5. Tá certo? Se eu tenho, por exemplo, 2 mais 2, eu tenho o número 4. Pego 2 junto com 2, eu comparo aquilo que eu combinei com aquilo que eu quero que você saiba. Então, nada mais é do que os números são universais. A quantidade não depende daquilo que você usa, do objeto que você usa, ou do ser imaterial que você usa. Isso é a universalidade da matemática. Porque a matemática, ela só trata com quantidades. No final das contas, eu só quero saber assim, no final, quanto? É isso que você faz. E você cria estratégias. Então, você tem, né? Não quebrou. Você tem, né? Aqui, eu montei dos meus pratinhos. Montei 10 pratinhos. Certo?
E aí, se eu quero, tem uma certa quantidade, aqui estão os meus 10 bodinhos. Ele, na coisa, é aquilo que todo mundo combinou, tá? Então, para começar para brincar, você pode fazer uma brincadeira com eles. Então, aqui os 10 bodinhos. Então, aqui os 10 bodinhos. E aí eu tenho, por exemplo, eu tenho essa quantidade de bolinhas azuis. Quantas bolinhas eu tenho? Olha, nós sabemos, vocês são matemáticos. Como é que eu posso verificar? Olha só, como é que eu vou saber quantas eu tenho? Eu vou comparar, ó, aqui, por exemplo, vou tentar. Opa, tem mais bolinha azul do que eu tenho bodinho. Então não é isso. Então, na verdade, ó, bodinho, 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 bodinho. Por isso que essa quantidade é 4. Então, no fundo, o que nós fazemos na matemática é comparar. Você faz uma combinação que todo mundo vai seguir. Não tem como dizer, ah, eu não gosto. Não importa. Não precisa gostar. É essa a nossa combinação. Você vê quantos objetos correspondem a cada um desses desenhinhos. O desenho é uma informação que todo mundo combinou que vale. E a partir daí, eu posso, aquilo que eu quero saber, comparar aqui. Então, você pega 5 mais 6 deu 11. Por que é 11? Ah, não, todo mundo diz que é 11, é 11. 11 é 11. Mas é 11 porque você estipulou que a quantidade 11 corresponde à mesma quantidade de Coca-Cola. Tá? E aí, por que a garrafa, de qual delas é maior? E por que é maior? Porque sobra. A palavra sobra ele conhece. A palavra falta, por que aquela é menor? Porque falta Coca-Cola ali. Então, você está usando a palavrinha dele. Você está usando a palavra dele. Então agora, o que é matemática? Matemática é comparação. Eu tenho 3 macaquinhos. Eu tenho 5. Qual deles é maior? A de 5, porque sobra. Qual é a menor? É a de 3, porque falta. Então você está usando uma palavra que é uma palavra diferente, mas que é mais simples para ele, tá? Mais simples para eles entenderem. Então, a ideia de que matemática, um número é maior que o outro, é meio abstrato. Mas se você comparar para saber o que sobra, tá? O que sobra ou o que falta, é aí que você vai poder comparar números. Tá certo? Então, cada número, eles têm essa dificuldade. Se 1 é 1, 2 é elefante, elefante, 3 elefante, elefante, elefante. A falta não é óbvia. Pelo menos o meu afilhado não era, e o McDonald's eu tive que comer uma batata, tá? Então, o que eu faço normalmente com criança, mas aí é criança pequena, para saber que o número não depende, a quantidade não depende do objeto. Eu passo na cozinha, pego 3 pratos, pego 3 copos, 3 colheres, e boto 3 crianças atrás. Então 3 é 3, ele é universal. Então você está mostrando para o aluno que a quantidade não depende de qual seja o objeto.